Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos continuar então com termodinâmica e estatística para engenheiros metalúrgicos e de materiais. E vamos falar hoje do sólido de Einstein com lacunas. Eu chamei de gás cristalino ideal, em inglês seria ideal lattice gas, não sabia bem como traduzi assim. Bom, vamos falar então do sólido de Einstein com lacunas. O que seria isso, né? A função de partição das ligações com lacunas, a função de partição das lacunas, na verdade, com lacunas, energia de Helmholtz, energia interna e capacidade térmica, entropia, concentração de equilíbrio de lacunas, e eu vou falar também sobre a importância desse formalismo. Bem, o sólido de Einstein com lacunas seria justamente aqui a lacuna, e todos os outros têm essa ligação ao zero. Então tenho M sítios cristalinos, N átomos, M menos N lacunas. Então, a função de partição do sólido de Einstein, que foi visto no vídeo anterior, seria o Q zero, que seria a função de partição das ligações, elevado a N, que é o número de átomos, 3N QNIR, né, que é a função da parte vibracional, elevado a 3N, porque nós estamos vibrando em 3 direções. É necessário corrigir essa função de partição para levar em conta o efeito das lacunas. Então, como é que a gente vai corrigir essa função de partição? Notando que cada lacuna vai subtrair o sobre 2 da energia total, não é verdade? Então aqui eu teria, cada vizinho é meio, né? Eu subtraio uma dessas, na verdade. Então aqui eu tenho que multiplicar o sobre 2 vezes o número de lacunas, que é M sítios vezes N átomos, certo? Então o que é N corrigido é essa expressão aqui, menos N, o 0, 2kT, mais M menos N, o 0, 2kT. Aqui, então, podemos calcular a função de partição com lacunas. A função de partição agora ela é NMT, não é V. Em vez de V, eu estou substituindo pelo número de sítios. Se eu supuser que o arranjo das lacunas e dos sítios é aleatório, então o número de maneiras que eu posso arrumar as lacunas e os sítios já é bem conhecido de outras tentativas. M fatorial, isso é uma fórmula de análise combinatória bem conhecida, né? M fatorial, N fatorial, M menos N fatorial. Tá certo? Multiplicado por essa parte aqui. E esse daqui, o vibracional, continua o mesmo, porque só quem está vibrando são os átomos, né? Não as lacunas nesse caso. Então, se eu tirar o logaritmo e usar aquela aproximação de Stirling, eu tenho isso aqui, e o QNI eu tenho isso aqui, né? E em vez de que NV, eu tenho que NMT. Isso daqui pode ser visto num vídeo anterior, não vou deduzir de novo. Então, é só um ponto aqui que vamos até repetir em vídeos posteriores, que nós começamos esses vídeos usando o que se chama conjunto canônico, em que o número de átomos, o volume e a temperatura ficam constantes. Mas nesse caso agora nós estamos fixando o número de sítios, não o volume, né? Que no fundo dá a mesma coisa. A temperatura é constante, e aqui o N é o número de átomos. Então agora as derivadas, a diferencial total agora vai ser em função de M, não em função de V, e as derivadas correspondentes estão assinaladas aqui. Nós vamos precisar de algumas derivadas dessas, ou uma dessas, por isso que eu coloquei aqui. Bom, para calcular a energia de Helmholtz, nós já sabemos que é uma fórmula bastante simples, é menos kT/ln da função de partição. Então, substituindo aqui a função de partição, nós vemos que a gente tem dois termos. Um termo corresponde ao sólido de Einstein, que nós vimos em vídeos anteriores, né? Esse é o termo que... E temos um outro termo aqui, que aparece em verde,
que é o termo devido às lacunas. Então, para calcular a energia interna, eu tenho a derivada da função de partição em relação à temperatura, isso é direto. Então, eu tenho m-2n, o zero, sobre 2, 3kT2. Então, é muito fácil calcular a energia interna. O efeito aqui em CV é muito pequeno, é um termo, efeito das lacunas no CV, não vou nem tentar calcular isso aqui. A entropia é só subtrair E sobre T menos F sobre T, e nós vemos que nós temos duas parcelas agora na entropia. A entropia chamada vibracional, que é devido à vibração dos átomos da rede, e a entropia configuracional, que é devido ao número de possíveis configurações que você introduziu, porque agora você tem uma mistura de lacunas com átomos, e antes você só tinha átomos. Antes esse termo não existia, esse daqui seria a entropia lá do Einstein, né? Então aqui nós temos que essa é muito importante isso, porque volta e meia a gente vai falar, essa é configuracional, essa é vibracional, então aqui está claro qual parcela vem de qual, quer dizer, os átomos vibrando também contribuem para a entropia. E finalmente, qual a importância desse formalismo? Opa, desculpe, ficou faltando. Concentração de equilíbrio de lacunas. Para obter a concentração de equilíbrio de lacunas, então é preciso minimizar a energia de Helmholtz. Eu vou usar a derivada dela em relação ao M, que é o número de sítios, com o número de átomos e temperatura constante. O que eu quero dizer com isso? Quando eu quero saber qual é o mínimo dessa energia livre em razão do número de sítios, eu estou, na verdade, variando a quantidade de lacunas, que é M menos N, porque eu estou mantendo o N constante. Então, na verdade, essa é uma derivada em relação ao número de lacunas, indiretamente. Eu quero determinar qual é o número de lacunas que minimiza a energia de Helmholtz. Quando eu faço essa derivada, eu chego nessa expressão, que muitos já devem conhecer, já dedutível de várias maneiras, a fração de lacunas, né? M menos N sobre M é a fração de lacunas, porque M menos N é o número de lacunas, é o zero sobre 2kT, o zero é a energia de ligação. O zero é menor do que zero, né? Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Eu vou tendendo, a fração de lacunas vai tendendo a 1. É claro que isso nunca vai acontecer, né? Certo? Quando eu tendo a temperaturas muito baixas, esse termo fica muito grande, a fração de lacunas tende a zero. Então, está de acordo com o que a gente conhece, que aumentando a temperatura, a gente aumenta o número de lacunas. Tá certo? E essa expressão é bem conhecida, né? Não é necessário, acho que todo mundo conhece, já viu derivada, basicamente derivada da entropia contra a entalpia, mas aqui nós deduzimos de maneira rigorosa. Mas esse formalismo, obviamente, eu não me dei a todo esse trabalho de calcular a função de partição para obter de novo a concentração de lacunas, que é um resultado tão conhecido. Na verdade, esse formalismo ele vai servir como base para tratar soluções sólidas. Nós vamos ver que um composto A vai ocupar um dos sítios, que a gente chamou de N, e o B será a lacuna, quer dizer, vai ocupar um dos M-N sítios. E nós vamos daí conseguir, com essas ideias, mesmas ideias idênticas, aplicar essas ideias à questão das soluções. Então eu queria agradecer quem chegou até aqui, espero que essa série esteja sendo útil. Daqui para diante nós vamos falar de soluções sólidas e obter as diversas expressões para soluções sólidas, algumas das quais, ou a maioria das quais, já foram obtidas por termodinâmica, ou obtidas ou chutadas por termodinâmica clássica. Obrigado.